Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós vamos aqui ler Levítico 7 ao 9, nosso 33º dia, não é isso? Glória a Deus. E seguimos aí nessa caminhada, né? Glória a Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Levítico 7 ao 9, então a nossa leitura de hoje. Glória a Deus, vamos orar a Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que estamos aqui para ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado por cada um que tem acompanhado essas leituras, Senhor, e pedimos que o Senhor continue trazendo, Senhor, revelações aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levítico, então, 7 ao 9. Glória a Deus. Vamos lá. Levítico 6, 7 ao 9. A lei da expiação da culpa. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolaram a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fissura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote queimará sobre o altar uma oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre o sacerdote a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta da expiação do pecado, assim será a oferta da expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação por ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como do outro. A lei do sacrifício de paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica, e de toda a oferta oferecerá um deles para a oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até a amanhã. E se o sacrifício de oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o sacrifício, se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu será aceito, nem aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda, não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que tiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor,
tendo ela sobre si a imundiça, aquela pessoa será extirpada de seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homens, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode usar da gordura do corpo morto, da gordura dilacerado, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor a oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos, e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao sacerdote, a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, este terá a espádua direita por porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. Eu os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e das ofertas de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das congregações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo de número 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e o cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro. Pôs a lâmina de ouro a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar. E ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo.
Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-os as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Versículo 15. Versículo 15. E o degolou, e Moisés tomou do sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocaustos de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado e ambos os rins, e a gordura e a espada à direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmos e um bolo de pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto, que estás fora. E os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre suas vestes, as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as vestes de seus filhos, e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor,
para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e trazei-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação do pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado com o primeiro. Fez também chegar ao holocausto, e preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou, e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus. Concluímos então mais um dia aqui de leitura de Levítico. Levítico é isso, né? Sacrifícios, ofertas. A gente vê que Arão oferecendo sacrifícios pelo povo, a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, e aí Deus dando aí a lei do sacrifício de paz, sacrifícios de a expiação de culpa. E Levítico é isso, é a lei e sacrifício. E a gente vai a cada leitura aprendendo mais, né? Então amanhã a gente está de volta, gente. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo aí.